Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia da quarta-feira da semana de preparação para Pentecostes. E a liturgia da palavra, na despedida de São Paulo em relação à primeira leitura, ele age como uma mãe que vai sair de casa e dá instrução para o filho mais velho cuidar dos irmãos mais novos. Então ele vai dizer para os anciãos: cuidai de vós mesmos e de vossos irmãos, para que os anciãos estejam vigilantes, para que eles mesmos não se percam, nem deixem que os seus irmãos se desviem. Ainda São Paulo vai pedir para que eles tomem cuidado, porque muitos, como lobos, quererão dispersar o rebanho, ou seja, dispersar a comunidade. Então São Paulo pede que os anciãos também estejam atentos a essa possibilidade. Ele vai dizer que corre-se o perigo que até no meio deles possa surgir alguém que se desvie e se torne lobo para destruir o rebanho, a comunidade, a família. E ainda ele vai dizer para que os anciãos tomem cuidado com a cobiça do ouro e da prata, falando de maneira clara para que eles não se deixem levar pelos desejos dos bens materiais. Porque quando se cobiça os bens materiais, a pessoa perde a razão em relação às riquezas espirituais. E ainda vai dizer para que eles tomem cuidado com a preguiça, porque ele vai dizer, testemunho da sua própria vida, que ele trabalhou com as suas próprias mãos para ter o seu sustento. É importante que na comunidade os homens que levam a vida espiritual também dê exemplo de trabalho, se possível, trabalho físico para ajudar a comunidade também se manter. Não ficar dependendo dos outros ou até mesmo no sentido de se aproveitar do cargo ou da vida cristã para poder viver nas custas de outras pessoas que trabalham e, por ser na comunidade mais novos, não tem ainda a dimensão de que pode ocorrer que surjam alguns aproveitadores. Como São Paulo já alertava lá atrás na leitura em relação àqueles que podem se infiltrar na comunidade para tirar proveito. Agora, como é possível isso? Ninguém consegue por si mesmo. Por isso o Evangelho vai dizer que Jesus guardou aqueles que o Pai lhe deu e pede ao Pai, rezando, que ele guarde, já que ele não estará mais fisicamente no meio da comunidade. Então, ele faz a oração ao Pai para que guarde todos aqueles que ele lhe deu para cuidar. E ele vai dizer que cuidou de tal maneira que todos permaneceram e ninguém se perdeu. Ele vai dizer até na leitura, a não ser aquele que estava
destinado à perdição segundo a Escritura, que era Judas. E diante dessa realidade, ele vai dizer: eu lhes dei a tua palavra. A palavra foi dada para os discípulos de Jesus, para que com a palavra de Deus eles se alimentassem e tivessem forças para poder vencer as tentações que o mundo lhes oferece. E depois vai dizer ainda que ele deu a verdade, porque o Cristo é a verdade. E quando Jesus diz que a verdade foi dada para os discípulos, essa verdade foi dada com o exemplo de vida do próprio Cristo. Então, essa oração de Jesus para que o Pai guarde aqueles que Jesus cuidou, e também diz que reza por aqueles que o Pai ainda irá lhe conceder, ou seja, aqueles que vão se converter à fé em Jesus Cristo. Quando ele fala que a palavra foi concedida aos seus discípulos, quando ele fala que a verdade foi concedida aos seus discípulos, ele quer dizer que essas são as armas que nós recebemos para lutar e vencer todas as forças inimigas. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.